Você entra em São Petersburgo como quem atravessa um limiar invisível. Não é só a mudança de temperatura que te envolve. É a sensação de que o ar aqui guarda segredos antigos. A neve cai devagar, cobrindo as ruas com um silêncio quase sólido. E os prédios, com suas fachadas imperiais, parecem observar quem passa, como guardiões que já viram séculos de histórias se repetirem. Não é o mesmo impacto de Moscou. A cidade parece feminina na forma como te seduz, com paciência, com gestos calculados, com um mistério que não se resolve num primeiro olhar. Mas há algo mais. Um peso que não se vê nas fotografias. Um luxo que não é apenas estético, é estratégico. Cada detalhe, da luz que se reflete nas janelas douradas, ao olhar breve de uma mulher que cruza a rua, carrega uma mensagem que você ainda não sabe decifrar. Quanto o das mulheres daqui. Encantadoras, dizem. Mas não é só uma questão de genética. É uma herança que vem de séculos. É postura. É ritual. É disciplina. É a consciência de que a beleza aqui não é um dom acidental. É cultivada como um jardim que deve florescer sempre. É por isso que, ao longo deste vídeo, vamos tentar responder a pergunta que inquieta muitos homens. Por que São Petersburgo atrai mais que Moscou? E talvez mais importante, qual é o preço real dessa atração? Porque, no fundo, cada passo que você dá aqui não é só geográfico, é emocional, é psicológico e pode mudar a forma como você vê o mundo e a si mesmo. São Petersburgo respira num compasso diferente. Há um ritmo subterrâneo, um pulso que não está nos guias de viagem nem nas fotos turísticas. É o compasso lento do inverno, que molda personalidades, que afina gestos e silêncios. Aqui, cada movimento parece calculado, como se todos estivessem interpretando um papel num palco invisível. A cidade inteira é uma coreografia, e você, recém-chegado, entra como figurante num espetáculo que começou muito antes da sua chegada. As ruas largas e retas não foram feitas para a pressa, mas para a contemplação. E nesse cenário, a beleza das mulheres de São Petersburgo não é um acidente feliz, mas um fenômeno cultivado. Elas carregam no rosto e no corpo a disciplina de um povo que aprendeu a transformar a diversidade em estética. Não é só maquiagem, não é só moda. É a capacidade de se apresentar ao mundo com dignidade mesmo sob neve, vento e um cotidiano que pode ser implacável. É a maneira como andam, como ocupam o espaço, com uma presença que se impõe sem pedir licença. Na intimidade da rotina, São Petersburgo revela um ritual que poucos enxergam: o culto silencioso à beleza que não se entrega ao acaso. Não é simplesmente se arrumar para sair na rua. É uma preparação meticulosa, quase uma liturgia que começa cedo e acompanha toda a vida. Jovens meninas são educadas para se apresentar de um jeito específico, para serem vistas, para encantar, mas também para se protegerem. É um código não escrito, um padrão que pesa como uma sombra discreta, mas constante. Escolas de etiqueta, cursos de comportamento, ensinamentos que parecem ter saído de outra época, mas que resistem em segredos bem guardados. É como se São Petersburgo preservasse uma tradição quase esquecida em outros cantos do mundo. A ideia de que ser encantadora não é um capricho, é uma obrigação social. A pressão não é explícita, não se manifesta em cobranças ruidosas, mas em olhares, em expectativas que se infiltram no cotidiano. Cada passo dado em público é um teste, um ensaio para um papel que precisa ser desempenhado à perfeição. Esse padrão transforma a beleza em uma arma silenciosa e também em uma armadura. Não se trata apenas de agradar, mas de mostrar controle, poder e equilíbrio. A mulher de São Petersburgo sabe que a sua imagem é uma linguagem, e ela a usa com maestria. Não é vaidade desmedida, é estratégia. É saber que, num ambiente onde o silêncio fala alto, a aparência tem que dizer tudo o que as palavras não dizem. E para o homem que observa essa dança, o desafio é perceber que ali o jogo vai muito além do que parece. O encanto que parece natural é, na verdade, resultado de um esforço contínuo, de um aprendizado silencioso
que sustenta toda a atmosfera da cidade. É uma beleza que fascina, sim, mas também testa a capacidade de quem está do outro lado, de quem tenta decifrar o que está oculto por trás daquele sorriso, daquela postura, daquele olhar que mede e avalia, quase sem que você perceba. Que você, em São Petersburgo, o olhar de uma mulher não é um convite ingênuo, é um enigma que pesa. Não há doçura entregue de graça, nem interesse fácil. Cada gesto, cada expressão, carrega uma frieza calculada, um teste silencioso para quem ousa se aproximar. Essas mulheres sabem o valor que têm e não cedem espaço para quem não oferece algo à altura. Não se trata apenas de beleza, mas de uma postura que exige respeito e reconhecimento. Aqui, a lógica da seleção masculina é clara e impiedosa. Status, poder e masculinidade não são meros atributos, são moedas de troca. O homem que chega a São Petersburgo logo percebe que não basta ter dinheiro ou palavras bonitas. É preciso entender o jogo, entrar na dança com firmeza e clareza. Esse é um contraste evidente com Moscou, onde o luxo se manifesta em gritos, festas barulhentas e exibições ostensivas. Em São Petersburgo, o luxo é silencioso, quase mortal, porque é mais profundo, mais estratégico. É nesse cenário que as mulheres se tornam guardiãs de um código invisível, onde charme e rigor caminham lado a lado. Elas não são meras espectadoras, são protagonistas de um teatro onde cada ato é pensado para preservar um equilíbrio delicado entre poder e sedução. A masculinidade, para elas, é testada não em palavras, mas em atitudes, em gestos que comprovam presença e autenticidade. São Petersburgo é mais do que museus e palácios. Por trás das vitrines e dos cafés que atraem turistas, existe uma economia que poucos têm acesso. Um mundo paralelo onde o luxo não é exibido, mas operado com precisão cirúrgica. Hotéis escondidos em becos elegantes, cafés exclusivos, onde o simples olhar de um desconhecido já é suficiente para ser barrado. Boutiques que não aceitam cartões comuns. Festas privadas que acontecem longe dos olhos curiosos, protegidas por seguranças e regras não escritas. Esse circuito invisível é o coração pulsante do poder econômico que sustenta a cidade. Aqui, o dinheiro circula silenciosamente, mas com força. As cifras envolvidas não são para qualquer um. São para quem entende que São Petersburgo não é um palco aberto, é um teatro restrito, onde poucos têm assento. O luxo não é só a decoração, é o jogo de aparências e o equilíbrio delicado entre o que se mostra e o que se esconde. Histórias de estrangeiros que conseguiram entrar nesse círculo falam de uma transformação profunda. Não é só o acesso a festas ou pessoas influentes. É o contato com um mundo onde as regras são outras. Regras que não se aprendem em nenhum guia, mas no olhar atento e na paciência para entender o código. Muitos voltam mudados, alguns desiludidos, outros seduzidos para sempre por essa realidade que, para o brasileiro comum, parece distante demais, quase inacessível. Chegar a São Petersburgo é mergulhar num universo onde o olhar não é curioso, mas avaliador. Diferente do Brasil, onde um sorriso pode ser aberto e espontâneo, aqui, a primeira impressão é uma prova silenciosa. As mulheres não olham para você com interesse descompromissado. Elas medem, pesam, julgam cada detalhe como se estivessem definindo seu valor naquele instante exato. Para o homem brasileiro, acostumado a uma cultura mais calorosa, esse choque pode ser duro de digerir. Não se trata apenas de uma diferença cultural, mas de um desafio emocional profundo. É sentir-se constantemente numa espécie de mercado invisível, onde cada gesto, cada palavra, cada silenciar deve carregar peso e significado. É como se fosse preciso provar sua masculinidade a cada passo, numa competição silenciosa e implacável contra homens locais que já entendem as regras do jogo. Essa sensação pode trazer uma mistura de fascínio e desconforto, admiração e insegurança. É fácil confundir interesse com estratégia.
desejo com cálculo. A linha entre o que é real e o que é performático se torna tênue, e o homem estrangeiro pode se sentir perdido, às vezes até desarmado. Essa tensão entre o que se espera e o que se sente é parte da experiência que São Petersburgo impõe. Um teste não apenas para o corpo, mas para o espírito. Enquanto Moscou ostenta sua força política com gritos e palácios imponentes, São Petersburgo se impõe com uma elegância fria, uma capital emocional onde o jogo é silencioso, quase invisível, mas letal. É aí que a beleza das mulheres, o luxo discreto e a história imperial se cruzam, criando um cenário onde cada passo é uma escolha que pode transformar ou consumir. O que um homem realmente busca quando chega aqui? Respeito, poder, um lugar para se reencontrar? E qual o preço que está disposto a pagar? Essa pergunta ecoa nas ruas geladas, nas noites longas e nas silhuetas que cruzam a cidade em silêncio. A resposta não está na pressa, nem no brilho efêmero. Está na paciência, na coragem de olhar para dentro e no desejo de ser mais do que a imagem que se vê no espelho. Imagine a cena. Uma noite fria, a neve caindo suavemente, uma mulher atravessando a rua com passos medidos, o olhar discreto, quase um segredo. E você, estrangeiro, percebendo que não foi você quem escolheu estar ali, foi a cidade que escolheu você. E com essa escolha, vem o desafio, a promessa e, com fé em Deus, a possibilidade de um milagre. O milagre de reencontrar a própria essência em meio ao silêncio, à ordem e ao poder de São Petersburgo.